Alô, presidente Lula? A taxa Selic caiu, cara. Mas e agora? Posso explicar para o pessoal qual que é o impacto positivo e negativo? Ah, não, beleza. Então vou fazer um vídeo agora explicando para eles. Inconformado, eu acabei de conversar com o presidente Lula e ele autorizou a explicar o que a taxa Selic é e como ela vai impactar depois dessa redução que ela teve. Claro, no vídeo eu vou falar todos os pontos positivos, negativos e ao final eu vou te ensinar a calcular o novo CDI, que é o impacto que vai ter no seu rendimento em contas digitais. Mas claro, pausa um pouquinho o vídeo, leva o seu mouse até o botão de se inscrever e se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim é uma forma de você estimular com que eu faça cada vez mais vídeos, alcance cada vez mais pessoas e demonstre para o YouTube que eu sou um canal relevante e que meu conteúdo faz diferença na sua vida. E para começar, vamos falar da queda. Para você que não viu, a taxa Selic ela foi cortada em 0,5% pelo Banco Central, saindo de 13,75 para 13,25. E afinal, o que é a taxa Selic? Na tradução da sigla, ela é o Sistema Especial de Custódia e Liquidação. Na prática, ela é o instrumento pelo qual o Banco Central visa controlar a inflação, que é medida pelo IPCA e que mede o poder de compra do seu dinheiro. A chave para o Banco Central está no equilíbrio. Então, ele usa a taxa Selic para controlar a inflação. Por quê? Porque está tendo muitas pessoas comprando em excesso. Isso faz com que os preços aumentem. Lei da oferta e da demanda. Se muitas pessoas querem algo, acaba que a produção não dá conta de atender e, consequentemente, os preços eles sobem. Entrando aqui um pouquinho na história, a taxa básica de juros ela foi criada em 1996 com o nome de TBC, e com o nome que a gente conhece, que é Selic, ela existe desde 1999. Tendo seu pico de taxa mais alta e taxa mais baixa, a taxa mais alta foi de 45% e a taxa mais baixa foi de 1%. Esse patamar de 13,25 a gente não vivia desde o mês 6 de 2022, ou seja, desde 1 ano e 2 meses atrás. E agora, possivelmente, a gente vai entrar num ciclo de baixa. Por quê? Porque a meta do Banco Central é finalizar a taxa Selic em 2023 em 12%. E basicamente, a taxa Selic ela influencia dois grandes mercados que a gente tem no Brasil, que é o mercado de crédito e de renda fixa. Vou falar primeiramente do mercado de crédito, que é o ponto ali positivo dela ter caído. O mercado de crédito é você pegar um empréstimo, comprar na maquininha de cartão, é tudo aquilo que o banco ou qualquer instituição financeira vai te emprestar o dinheiro para que você pague ele parcelado possivelmente. Então, quando a taxa Selic ela é cortada de 13,75 para 13,25, o que acontece? O banco diminui a taxa dele de empréstimo, as maquininhas diminuem a taxa para poder parcelar. Por quê? Porque tem a ver com o segundo ponto, que é a renda fixa. Ou seja, quando a taxa Selic ela cai, os rendimentos de renda fixa também caem. Você tem que lembrar que o CDI ele é guiado pela taxa Selic. Então, o CDI ele é sempre 0,1% a menos do que a taxa Selic. Então, o que acontece? O banco, para poder emprestar dinheiro, ele quer o retorno financeiro para ele. Então, por que ele iria emprestar dinheiro para você por menos do que 13,75, que era a taxa Selic que a gente tinha anual anterior? Ele não vai emprestar. Por quê? Porque rendimentos de renda fixa estão rendendo pelo menos este valor ali de 13,65
que é a taxa Selic de 3,75 menos 0,1. Agora, como ela está em 13,25, a oferta de crédito fica mais barata. Consequentemente, tende a economia ficar mais fomentada. Tá, Bruno, eu já entendi o impacto que isso tem na economia, mas esse é um canal de investimentos. Qual que é o impacto que isso vai ter nos investimentos? Nos investimentos, a taxa Selic ela é meio que inversamente proporcional à renda variável. Então, quanto mais ela cai, mais a renda variável tende a subir. Por quê? Porque a renda variável começa a ficar mais atrativa aos olhos de quem vê. Como eu já disse anteriormente, a taxa Selic ela já chegou a ser 1%. Então, imagina o seu dinheiro rendendo apenas 1% na renda variável por ano. Qualquer ação ali que você vai ver distribuidora de dividendo, uma boa distribuidora de dividendo, ela paga ali no mínimo 5, 6% ao ano de rendimento. Ou seja, aí ela já fica muito mais atrativa aos olhos dos investidores. Então, é por isso que a taxa Selic em queda beneficia a renda variável, que são ações, fundos imobiliários, e dentro dos fundos imobiliários a gente tem fundos de tijolos, de papéis, os famosos fiagros. Então, esta queda tende a beneficiar a renda variável. Excelente, já entendemos a parte de investimento. Vamos entender agora por que o governo quer tanto que essa taxa Selic seja abaixada. Porque o governo quer que a economia fomente para que aumente o PIB e, consequentemente, a arrecadação do governo. Qual que é o único meio que o governo tem de arrecadar dinheiro? São os impostos. E por onde os impostos são baseados? Nos lucros. Então, quanto mais a economia aquecer, mais as empresas venderem, maior vai ser a arrecadação do governo. E a gente hoje no Brasil, a gente tem um governo que historicamente, independente se é esquerda, se é direita, a gente tem um governo que sempre sofre com déficit no final do ano. Ou seja, ele gasta mais do que arrecada. E como a gente não vê nenhuma perspectiva de corte nos gastos, a única forma que ele tem de resolver esse problema é aumentar a arrecadação. E a única forma que ele tem de fazer isso é ou ele aumenta o quanto a economia é fomentada, ou ele aumenta os impostos. Só que aumentar os impostos é impopular. Então ele prefere tentar ali de alguma forma aquecer a economia. Claro, inconformado, eu não me esqueci do que eu falei no início do vídeo. Com a queda da taxa Selic, a gente vai ter um novo CDI, que vai ser de 13,15%. Por quê? Taxa Selic 13,25 menos 0,1, a gente acha o novo CDI que é de 13,15%. E afinal, quanto vai render os 100% do CDI que os bancos digitais tanto remuneram aos seus clientes? Eu vou colocar aqui o imposto de renda na alíquota máxima, que é quando você mexe no dinheiro antes de 6 meses. Então, 13,15 menos 22,5% de imposto, a gente acha 10,19% de rendimento anual, que dividido por 12, para mensalizar, o seu rendimento vai ser de 0,85% ao mês para deixar o dinheiro ali parado na conta do banco digital. Ou seja, se você tiver lá R$100, você vai receber 85 centavos a partir de agora. É isso, inconformado? Não se preocupe, eu vou sempre trazer aqui para vocês os vídeos, a explicativa. Quando a taxa Selic cair, subir, eu faço o compromisso de estar sempre aqui para poder te auxiliar, te explicar, falar quais são os impactos e como vai impactar nos seus investimentos. Qual que é o investimento que vai ficar mais ou menos atrativo. E se você gostou do vídeo, me acompanhou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você ajuda com que o YouTube aumente o alcance dos meus vídeos e cada vez mais pessoas fiquem informadas e façam com que o seu dinheiro trabalhe melhor e colham os frutos desses rendimentos.